O primeiro caso foi registrado às pressas dentro de um hospital antigo no interior do Rio Grande do Sul. A enfermeira disse que o homem estava bem, até parar de responder. Ele não gritou, não se debateu, não demonstrou dor. Apenas ficou em silêncio, olhando fixamente para um ponto vazio na parede. Minutos depois, começou a falar. Mas não era algo desconexo. Era uma frase clara, repetida com precisão. Já começou. O médico responsável tentou intervir, mas o paciente não reagia a nada. E então, sem qualquer alteração aparente, ele morreu. O mais estranho não foi a morte, foi o relatório, porque aquela mesma frase já havia sido registrada antes, não naquele hospital, não naquela cidade, mas em documentos datados de 1890, durante uma epidemia que se espalhava pelo país. Relatos esquecidos, casos interrompidos, investigações proibidas, e agora, mais de um século depois, tudo parecia estar acontecendo de novo. Se você gosta desse tipo de história, já deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo, porque o que você vai ouvir agora não ficou no passado. Em 1890, uma epidemia avançava de forma irregular por diversas regiões do Brasil. As informações demoravam a chegar, os registros eram incompletos, e em muitas cidades pequenas, o que acontecia simplesmente não era documentado. Foi nesse cenário que um médico chamado Raul Bittencourt começou a reunir relatos incomuns. Ele não estava interessado na doença em si, mas no comportamento de alguns pacientes. Casos isolados, sem conexão entre si, apresentavam algo em comum. Horas antes de morrer, essas pessoas mudavam completamente. Paravam de responder, fixavam o olhar em um ponto específico, como se estivessem vendo algo, e então começavam a falar, sempre as mesmas frases. Eles sabem, já começou. Não era para termos visto. Raul tentou registrar tudo, mas quanto mais investigava, mais resistência encontrava. Familiares se recusavam a falar. Testemunhas mudavam suas versões e, em alguns casos, simplesmente desapareciam. Mas o que realmente o fez continuar foi um detalhe. Todos os pacientes que apresentavam esses sintomas afirmavam saber exatamente quando iam morrer. E estavam certos. Você teria coragem de continuar investigando algo assim? Porque Raul teve, e foi exatamente aí que tudo começou a dar errado. Os registros de Raul começaram a chamar atenção, não pela doença, mas pelo padrão. Pessoas de diferentes cidades, com histórias completamente distintas, apresentavam os mesmos comportamentos, sem contato entre si, sem explicação. Determinados a entender o que estava acontecendo, ele e um pequeno grupo começaram a acompanhar os casos mais de perto. Foi então que encontraram algo ainda mais perturbador. Alguns pacientes tentavam escrever antes de morrer, mas nenhum conseguia terminar. Os papéis encontrados tinham palavras cortadas, frases incompletas e símbolos repetidos, como se estivessem tentando registrar algo que não conseguiam compreender totalmente. Em uma dessas anotações, um detalhe chamou a atenção. A frase não estava incompleta, estava clara. Eles não vieram agora. Aquilo não fazia sentido. Se não vieram agora, então quando? Raul decidiu confrontar um dos pacientes ainda consciente. Mas antes mesmo de fazer qualquer pergunta, o homem olhou diretamente para ele e disse: "Você já viu também, não viu?" Naquele momento, Raul percebeu que não estava apenas investigando uma doença. Havia algo mais. Algo que conectava todos aqueles casos. E talvez todos aqueles olhares fixos não fossem vazios, mas direcionados para algo que ainda não podia ser visto. A partir daquele momento, Raul começou a revisar todos os relatos, e foi aí que encontrou um padrão ainda mais inquietante.
Todos os pacientes, antes de morrer, olhavam na mesma direção, independente da posição, da cidade ou do ambiente. Sempre o mesmo ponto, como se algo estivesse presente, mas invisível. Foi então que ele tomou uma decisão arriscada. Recriar as condições de um dos casos. Ele se trancou em um dos quartos onde um paciente havia morrido, na mesma posição, no mesmo horário. As horas passaram lentamente. Nada aconteceu, até que por um instante, Raul sentiu algo mudar. O ambiente parecia mais pesado, o silêncio mais profundo. E então, sem perceber, ele também começou a olhar, fixamente, para o mesmo ponto. Ele não viu nada, mas teve certeza de uma coisa. Havia algo ali, e naquele instante, uma única frase veio à sua mente. Já começou. Raul saiu do quarto imediatamente, mas já era tarde. No dia seguinte, ele começou a apresentar os primeiros sinais. Silêncio, olhar fixo e a mesma calma, descrita em todos os outros casos. Você teria coragem de continuar depois disso? Porque Raul tentou, mas sua investigação não duraria muito mais. Poucos dias depois, todos os registros de Raul foram recolhidos. Oficialmente, o caso foi encerrado, sem explicação, sem conclusão. Testemunhas foram silenciadas. Documentos desapareceram. E qualquer tentativa de continuar a investigação foi proibida. A justificativa? Risco à ordem pública, mas alguns fragmentos sobreviveram. Relatórios incompletos, anotações escondidas e um último registro, feito pelo próprio Raul. A escrita era instável, quase ilegível, mas uma frase se destacava. Não é a doença. Nada mais foi registrado depois disso. O caso desapareceu, e por mais de um século, ninguém voltou a falar sobre aquilo, até agora, porque nos últimos anos, novos relatos começaram a surgir, casos isolados em diferentes cidades do Brasil. Pessoas sem conexão entre si, apresentando exatamente os mesmos comportamentos descritos em 1890. O mesmo silêncio, o mesmo olhar, as mesmas frases e a mesma certeza sobre o momento da morte. O hospital onde o primeiro caso recente foi registrado ainda está em funcionamento. Os relatórios continuam sendo feitos, mas alguns deles nunca são divulgados. Funcionários evitam comentar, e certos prontuários simplesmente desaparecem. Mas um detalhe recente mudou tudo. Um dos pacientes, antes de morrer, conseguiu terminar uma frase, diferente de todos os outros casos. Ele não repetiu, ele escreveu, com clareza, sem interrupção. A frase era simples, mas suficiente para levantar uma nova dúvida. Agora eles podem ver de volta. Ninguém soube explicar o significado, mas uma coisa ficou evidente. O padrão não desapareceu. Ele apenas ficou esperando. Em 1890, foi possível interromper a investigação, apagar registros, silenciar testemunhas. Mas agora, com tudo sendo registrado, compartilhado e documentado, talvez não seja mais possível esconder. E talvez o mais perturbador não seja o que aconteceu naquela época, mas o que está começando a acontecer agora. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual parte mais te assustou?